Olá, tudo bom? Graças a Deus, né? Então, vamos continuar? Tem muito assunto para falar, muitos assuntos. 3 dias de trevas. Meu Deus! Que assunto mais cobiçado. Todo mundo pergunta como é que é, como não é. É uma coisa bíblica. E muitos, quer dizer, existem várias interpretações, inclusive profecias do Padre Pio, que falam dos 3 dias de trevas. Evidentemente, vem da mesma fonte, os verdadeiros, né? E são tocados certos aspectos, nem sempre iguais a todo mundo, né? Então vamos ouvir o que Jesus tem a dizer sobre esses 3 dias. Gente, nós temos que encarar tudo com uma serenidade, assim, muito, enfim, confiante. Já foi avisado que vai ficar escuro, que isso e aquilo. Então, nada de pânico, porque os 3 dias vão passar rápido e vão acabar. Então, vamos ver o que acontece. Jesus começa dizendo o seguinte: anoitecer diante dos vossos olhos, levando-vos a crer que a escuridão assumirá longo período sobre a terra. Sim, isto ocorrerá como reflexo do poder divino capaz de ocultar o sol por 3 dias. 1, 2, 3. Não é um longo período, não é 3 anos. 3 dias seguidos. Nada de alarmante aos meus preparados filhos que souberam escutar e acreditar nos avisos que insistentemente vos passamos. É verdade. Se fordes buscar razões e cálculos racionais, estareis descartando todo e qualquer aviso do céu através de escolhidos para essa fase derradeira. Nós somos. Existe um número de escolhidos no mundo. Parece que eu fui uma, né? Olha o que ele fala. Minha mãe, Maria, não estará mais implorando que rezeis e vos converteis. Prestaram bem? Ouviram bem? Tá. Isso foi em 2013. Minha mãe não vai estar mais implorando para que rezem e se convertam. Sua atuação agora passará a ser de comando. Foi quando o Papa assumiu com Maria o comando da igreja. Então, a partir de então, ela não vem aparecendo mais para pedir as mesmas coisas, rezar e convertei-vos. Mais do que ela já falou? Não.
É Jesus falando. Então acreditem que Maria não está mais aparecendo em lugar nenhum. Podem me jogar pedras, mas são palavras de Jesus. Maria agora está numa outra função, que é o comandar a igreja. Nesse desfacelamento total. Os filhos prediletos dela estão numa situação lastimável, né? Ela alertou ao padre Gobi, mas, infelizmente, o mundo foi mais forte e puxou muita gente para o lado dele. Sua atuação agora passará a ser de comando, com ordens expressas quanto às posturas a serem tomadas. Anunciará breves avisos, que imediatamente serão acolhidos pelos que se aglutinaram no centro de comando por ela reunido. Existem lideranças fortes, né? Que estão sintonizados com a vontade de Deus, numa época onde está todo mundo meio perdido, não sabendo o que é certo, o que é errado, a quem seguir, a quem ouvir. Então, é um período perigosíssimo. Até escutar um padre que não fale a verdade, ou que esteja totalmente enganado ou influenciado. Essa é a parte mais importante da gente pedir discernimento, implorar ao Espírito Santo que a gente só consiga compreender as verdades. Nada mais que a verdade. Jesus tem que ser o centro. Não é o que falam este ou aquele homem, criatura humana. Por mais estudioso que seja, é sempre humano, é sempre limitado. Não tem a visão do alto, o que vai ser, o que não vai ser, o desenrolar de tudo. Deus já sabia desde que criou o mundo o que aconteceria nessa época, agora, esse final de tempo, onde a igreja terá que ser reconstruída. Seres homogêneos em pensamentos, quer dizer, nós vamos ter que nos aglutinar aos iguais, aos que sabem e pensam iguais, tá? Os homogêneos em conhecimentos e em concordância na fé, que tudo aguarda com serenidade. Esses alucinados, desesperados, esses que ficam mudando de canal, buscando qualquer informação, qualquer segredo, esses não têm o equilíbrio nem a serenidade que Deus precisa. Jesus aguarda pessoas equilibradas, não alucinadas, que querem saber, porque querem saber o que vai acontecer amanhã, tipo horóscopo. Não, gente, é todo um planejamento, é tudo tranquilo, é divino, é divino.
por isso, descartar todos os que falam o que vai acontecer, que não vai acontecer, com antecedência e com datas. Muitos se arriscam a falar datas, né? Que vai cair asteroide, que vai não sei o quê, que vai não sei o quê. Deus nunca foi, nem nunca será sensacionalista. Basta ver a vida de Jesus, é todo discreto. Se ele realizava um milagre, ele pedia para ninguém falar. Estão entendendo? A ação divina, ela acontece de uma forma que nós, humanos, somos capazes de aceitar, de enfrentar, sem trauma. Nós estamos sendo avisados exatamente para não ter o trauma que terão muitos dos desligados da vida, que estão na Rede Globo, ligado nos filminhos, nos futebols da vida. Sereis um bloco de corajosos fiéis que defenderão minha igreja apesar da desordem reinante e das opiniões divididas. Põe divisão nisso, meu Deus do céu! Não é só um lado branco e um lado preto, tem um lado cinza, tem um lado cor-de-rosa, tem um lado azul, tem um lado não sei o quê. Cada um está pensando de um jeito. As divisões são inúmeras, não está havendo mais essa unidade, a não ser os que estão seguindo e acreditando no Papa Francisco. Ele não está lá à toa, ele não caiu, não veio do inferno para ocupar o lugar, não, foi um escolhido do céu. Não venha me dizer que ele é da maçonaria, que ele é não sei o quê, que é socialista, que é isso, que é aquilo. Não. A igreja não pode ser brincadeira, né? Quando ela for desocupada, nós saberemos muito bem que foi pelas forças ocultas. A Cabala, os maçons, os Illuminati, que estão há décadas tentando colocar alguém sentado numa cadeira de pedra. Vão conseguir depois de Francisco. Isso porque já chegou a época. Tá? Apesar da desordem reinante e das opiniões divididas. O imenso obstáculo a ser transposto estará dentro da própria igreja, covardemente assaltada por inimigos contrários à sua doutrina. Quer dizer, o imenso obstáculo eu interpreto como sendo o próprio Papa. Se não tirarem ele de lá, não vão conseguir assumir. Estão com o planejamento todo pronto há anos. Há anos. Mataram João Paulo I, depois de 33 dias, porque ninguém queria ele lá. João Paulo II levou um tiro mortal quase. Também tentaram assassiná-lo.
Bento, não sei se teve atentado ou não, mas Francisco é o próximo. Assim, eles retiram a base do tiro, são bandidos, envenenam. João Paulo I foi envenenado, cianureto. "33 dias. Então, eles estão tentando, desde aquela época, o lugar deles lá no comando da igreja, que acreditam poderosa em termos terrenos, em termos de governo global. Eles não vão conseguir dominar tudo se não captar, assumir a igreja, que é poderosa em termos mundiais. Então, o que a igreja disser, vão abaixar a cabeça. Os que não estão entendendo nada, os que não estão ligados em nada, não é o nosso caso. Estamos muito bem avisados, obrigado. Tá? Contrários à sua doutrina. Sim, far-se-á noite. Treva, escura e traiçoeira, o que causará ocasiões de quedas e erros de milhares, que seguem a cabeça de um ou de outro, ou por falta de informação verdadeira, por falta de discernimento, ou por desprezo mesmo às coisas de Deus. Vão seguindo a manada. Satanás, atento, não poupará os que de alguma forma querem impor seu modo de pensar, independente do que decide Papa Francisco. Diz que agora tem umas missionárias, sei lá, consagradas, que já se posicionaram contrárias ao Papa. Não aceitam e não querem. Então, estes mais conservadores, porque tem a ala, né, que é meio socialista, e tem a ala que é tradicionalista. Então, Francisco se encontra no meio. Ele corta as arestas dos extremos, certo? Ele nem é teologia da libertação e nem são os tradicionalistas que não aceitam o Concílio Vaticano II. Francisco está reto no comando com Maria, certo? Esse meio termo é o mais difícil de se encontrar. É fácil ser extremista, né? Agora, Francisco teve esse papel dificílimo, que nem 115 papas dariam conta. E o Papa mantém o silêncio, igual de Maria. Vai indo. E está viajando para o Iraque. Quer dizer, ele está indo, ele está caminhando. Ele não tem medo da morte.
de jeito nenhum. Isso ele já sempre falou isso. E a gente sente isso, né? Que não tem essa preocupação. Os mais conservadores descontentes declararão guerra aos modernistas, esse lado com esse lado, e Papa no meio, conservadores e modernistas, certos de que lutam pelo bem da igreja. Nem esse lado, nem esse lado lutam pelo bem da igreja. São posturas radicais e extremas que Jesus precisa voltar logo para acabar com isso. Jesus precisa resgatar a igreja simples, pura, santa, que ele fundou. O cajado de Pedro será erguido e, infelizmente, muitos não satisfeitos terão de ser afastados antes que contaminem todo o rebanho. Francisco vai ter que tomar uma posição de não aceitar nem esse lado, nem esse lado. Por isso a solidão que ele se encontra. É difícil permanecer no meio termo. Né? Só os muito iluminados, para não ser puxado desse lado e ser puxado desse lado. Eu vou parar por aqui. Crescidos em graça e em estatura, deveis vos apresentar perante Deus Pai, convictos de que fizestes o melhor que poderíeis. Não imagineis a expectativa existente em relação ao desempenho de cada um inserido no livro da vida. Cada um de nós. Sois monitorados por muitos anjos que, orientados a vos ajudar no desenvolvimento espiritual, vos darão força e incentivo para que as pressões externas não vos atinjam de maneira nociva. Exatamente isso que eu venho falando, né? Que o mundo pode despencar, tanto desse lado como desse, pode uns devorar o outro. Nós temos que ter essa fé concreta para manter a serenidade, entendendo que tudo está sendo comandado do alto. Os cachorros ladram e a caravana passa. Francisco vai passando. Cada obstáculo, cada coisa que tem acontecido para manchá-lo, denegri-lo. Lembrem do presépio de Natal. O que é aquilo? De propósito. De propósito. E o que fez Francisco? Não está dentro da casa dele, está na praça. Ah, por que não? Não. Ele conhece a força do inimigo.
Não vai entrar em confronto. Essa é a sabedoria. Querem fazer? Fizeram? Tudo bem. Eu vou montar o meu presépio na minha sala e dentro da minha igreja, que eu comando, dentro do Vaticano, né, na Basílica, como deve ser feito. Imagine a, a raiva que isso causa nos que fizeram para trazer uma agitação, entendeu? Uma briga, um confronto de autoridades, porque eu quero, porque eu mandei, eu fiz, eu não sei o que e tal. O Papa vai entrar nessa? É santo mesmo, é santo. Temos certeza disso. Vamos rezar por ele. Vamos rezar por ele. A história está nos seus últimos capítulos. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Que ele não sofra tanto. Um beijo a todos. Vamos ficar em paz. Tchau.